Para mim, o sentido do comer não é singular, é plural. Para mim, tem uma relação muito forte com a palavra chamada liberdade. Sentidos do comer é movimento. Entender os sentidos de comer, saber quais são os sentidos do comer, abre caminhos para outros cenários. A ideia do projeto dos sentidos do comer, na verdade, tem uma semente muito original do próprio grupo de temático de alimentação e nutrição da Abrasco. Desde que nós retomamos o grupo, a questão da formação, os impactos da formação na prática profissional, o quanto essa formação ela estava antenada, né, aos diversos movimentos do mundo, da sociedade em relação à alimentação, as interferências, os conflitos, as disputas de narrativa, toda a forma como os profissionais estavam sendo formados e o quanto eles estariam preparados para lidar com essa diversidade em qualquer campo de prática. A oportunidade do projeto foi mais uma forma, né, de expressar e de concretizar esse tema, essa prioridade a partir de uma nova perspectiva que é num diálogo direto, integrado, participativo, problematizador e muito ativo com os próprios estudantes. Depois da pandemia, depois de estarmos saturados com as demandas virtuais, acho que o projeto ensinou a gente a cultivar a nossa subjetividade, também voltou o nosso olhar para o coletivo, né? Possibilitou uma abertura de horizontes. Quando a gente discute os sentidos e a gente abre espaço para falar, para dialogar, para ouvir, para escutar, a gente está em um processo que vai contra toda uma mercantilização de quem nós somos, de como nós atuamos, né, e do que nós temos que fazer na sociedade como um todo. Para concretizar essa intenção, a gente mobilizou algumas universidades que compõem o grupo temático de alimentação e nutrição, então a UERJ, a UF, a UFBA, a UNB e a Federal de Sergipe, no sentido de proporcionar essa experiência para os estudantes dessas 5 universidades. E a gente convidou o Pedro Cruz, da Universidade Federal da Paraíba, para apoiar a gente no percurso metodológico que a gente queria construir. A gente teve o ciclo de oficinas, ele foi constituído por 6 oficinas intercaladas por atividades assíncronas que as pessoas desenvolviam individualmente ou em duplas, que eram vivenciais ou de reflexão, e isso era compartilhado também nas oficinas, né? O grande caminho, talvez, escolhido para concretizar esses objetivos foi escolher o diálogo como um caminho pedagógico. Então, a gente optou por conduzir um processo de encontro dos estudantes com os seus próprios sentidos do comer, com os sentidos do comer dos outros e das outras estudantes e os sentidos do comer e da comida para pessoas que integravam sistemas alimentares, né? Então a gente escolheu um caminho, digamos assim, de uma educação crítica, problematizadora, bastante permeada pelo diálogo. Os estudantes, eles tiveram um espaço de fala, eles foram envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e foram convidados a contribuir com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu conhecimento. E isso nos trouxe uma riqueza muito grande nesse projeto, porque ele não foi um projeto unilateral. Não, ele foi um projeto participativo. Todo o processo de construção para mim já foi uma surpresa. A proposta das sistematizações visuais para mim foi incrível e a oportunidade de dialogar com personalidades que são sensacionais da área da saúde coletiva e
da educação alimentar e nutricional aqui no Brasil. E eu posso dizer que aprendi muito com todos os envolvidos, os colegas participantes de outros estados e tudo mais. A pandemia nos trouxe uma experiência nova em relação aos modos de fazer educação através dos meios virtuais. E nós não imaginaríamos como poderíamos fazer com esse propósito, onde traz a afetividade, práticas educativas, o ato educativo, tendo o meio virtual do qual os encontros presenciais não aconteciam neste projeto. Então, como desenhar atividades, estratégias, processos, né, dentro de um projeto que contribuíssem para provocar a problematização desses sentidos, o deslocamento desses sentidos do comer. Acho que isso foi um motor muito interessante, né? A gente estudou diversos tópicos sobre o sistema alimentar, sobre o sentido do comer, da comensalidade, o cuidado alimentar e nutricional, a nossa futura atuação profissional, que fugiu um pouco daquele modelo acadêmico que a gente aprende na sala de aula. Então a gente pôde ver tudo isso, aprender tudo isso através de relatos de outras pessoas que vivem da área, ou que não estão na área da nutrição em si, mas que fazem parte de todo um sistema alimentar. A gente aprendeu com histórias de outras pessoas, dialogando, e que foi uma troca imensa, uma troca muito positiva. A primeira oficina, para mim, foi uma das mais emocionantes e que, assim, fez eu desenvolver um laço muito gostoso com as pessoas do meu grupo. O momento que eu mais gostei foi a entrevista com um dos integrantes do sistema alimentar. E eu fiz a entrevista com um senhor que tem uma barraca numa rua muito movimentada do bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E ele tá ali todos os dias, faça chuva, faça sol. E eu decidi entrevistá-lo, porque eu sempre o vejo a caminho da faculdade. E aí foi uma experiência tão boa, tão prazerosa. Eu pude descobrir um pouco mais do senhor Cícero. Eu pude explicar qual era a minha função ali, de todas aquelas perguntas. E no final da entrevista ele me deu uma tangerina. E foi um gesto tão espontâneo, tão carinhoso, que eu saí de lá com um sorriso no rosto. Amei cada atividade proposta, cada ciclo de oficinas foram assim, cada atividade foi muito linda, muito marcante e única, me levou muito a uma conexão minha comigo mesma, minha com a nutrição, de refletir sobre o porquê eu como o que como, sobre pensar a minha relação com a nutrição. Nas oficinas, uma fala que mexeu muito comigo é que o cuidado é humanizador e humaniza. Eu acho que todo mundo que está no processo de formação devia saber isso. Ouvir isso e entender isso, que o cuidado ele é coletivo. Em relação ao projeto, quando eu soube da oportunidade de fazer parte da construção dele, eu de imediato me identifiquei, pois eu gosto muito dessa conversa de valorizar a comida para além do objetivo de nutrir, principalmente dentro da nossa área da nutrição, onde a gente acaba vendo uma padronização, né, e expectativas sobre o que é alimentação e alimentação saudável. E foi surpreendente todo o processo de construção. Então, eu atuei, né, na coordenação de várias partes, né, na articulação entre metodologia, entre execução, operacionalização. Foi surpreendente fazer com que tudo isso acontecesse de forma coletiva, com decisões coletivas, mesmo em um remoto, né? Essas oportunidades que nós tivemos nas oficinas demonstraram o potencial que uma abordagem mais ampla e conectada, não apenas com a ciência, mas conectada com o cotidiano, com as diferentes formas de saber, com as diferentes formas de prática, o quanto isso potencializa o aprendizado, amadurece a perspectiva profissional e deixa essa perspectiva profissional muito mais ancorada nas necessidades e nas possibilidades de transformação.
toda a minha trajetória acadêmica e das minhas colegas, eu não tenho a menor dúvida, sempre foi buscar as rotas de fuga na academia, como fazer diferente, né? E esse projeto, eu acho que ele vai marcar muito nesse sentido, do fazer diferente, do ressignificar o que eu já venho tentando fazer diferente. Ele pode não acontecer mais, mas ele vai acontecer em nós, como também nos estudantes que manifestaram interesse de continuidade, de que não feche o Classroom, eles querem continuar lá, se dispondo a serem monitores, ou seja, tem algo que continua mobilizando. O projeto, eu diria abundância, foi uma abundância de vivências, de experiências, de conversas, de pessoas que cada uma, né, cada fala e cada pessoa tinha um pouquinho a agregar no nosso projeto, tinha um pouquinho a agregar na nossa oficina. Então foi isso, foi uma abundância de coisas que com certeza eu não veria na faculdade, que me enriqueceram muito como uma pessoa. Porque tudo que a gente aprendeu aqui, talvez eu não conseguiria aprender em 1 ano de estudos. Então foi algo que me agregou muito como pessoa, como futuro profissional. Descobri que a nutrição ela é um mundo e que a gente pode modificar esse próprio mundo através de políticas públicas, incentivando políticas públicas, incentivando sistemas alimentares mais agroecológicos. Eu estou muito animada para seguir fazendo mudanças. Eu não sou a mesma pessoa, com certeza. Eu estou muito feliz, sinto que aprendi muito e estou esperançosa, inspirada em continuar estudando, continuar descobrindo mais sobre o que a comida pode significar na vida das pessoas.